Saudações, pessoal, tudo bem? Eu tô bastante emotivo e eu já aprendi aí ao longo da história desse canal que eu não devo fazer vídeos quando eu tô muito emotivo assim, porque depois eu sempre me arrependo, mas eu não vou conseguir deixar de fazer, então me perdoem ah, se eu for muito alterado, se eu me alterar, não é uma coisa que eu queria que acontecesse. Olhem que legal o comentário do Daniel Zilli. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Oi, Fausto. Um dos vídeos que eu gostei muito foi o que você fala sobre o decoro. E é engraçado como isso sempre está linkado dia após dia. Desde o início do mandato já foram tantas crises que foram agravadas por discurso. Fogo na Amazônia, petróleo nas praias, fogo no Pantanal, Covid. E basicamente o presidente é um influencer com 200 milhões de viewers. Se ele falar para fazer algo, vai ter uma parcela das pessoas que vai fazer. Então eu também acredito em genocídio. Quando eu li o final, você dizendo que também acredita em genocídio, a primeira batida foi assim, a responsabilidade que me apresento para vocês como um mero gamer, não especialista em nada, o quanto a minha fala ela pode ter impacto. E aí eu refleti bastante se eu não posso estar com o meu ímpeto, com o meu exagero, influenciando negativamente, mas de verdade eu não estou. E eu já pedi desculpa mais de uma vez para vocês por ter feito a primeira metade do Revolução dos Bichos e não ter voltado para concluir. Mas eu ainda não estou pronto para fazer essa avaliação, porque esse livro é bom demais para falar qualquer merda dele. Mas hoje eu precisarei falar a respeito desse livro, porque o comentário do Daniel Zilli, ele me deu todo o palco para que eu fale a respeito disso, de maneira que vocês tenham, nas palavras dele, exemplos concretos do quanto o Revolução dos Bichos é um livro genial e o quanto a gente está falando de técnicas de administração, de técnicas de dominação de massas. De dominação de massas. Eu não vou contar o livro para vocês porque eu não quero arruinar o livro com a minha narrativa, porque nada do que eu falar sobre ele vai poder ser tão foda quanto o livro é. E se vocês quiserem entender o que eu estou dizendo, baixem esse livro. Ele tá no repositório, ele tá online. Coloca Revolução dos Bichos, George Orwell, PDF. Você vai ler esse livro de graça, não precisa nem comprar. Linguagem super acessível, a leitura ela é super acessível. E a primeira metade dessa história eu conto, só que eu não. A segunda metade ela tem que vir com as aplicações, e a parte das aplicações ela é extremamente rica para eu limitar de uma forma muito medíocre com a minha avaliação sobre ela. Por isso eu gostaria muito que vocês lessem esse livro. Mas eu vou dar spoilers dessa história que afinal de contas não é de suspense, então vocês não tem que achar que o que eu vou dizer vai estragar essa leitura. O que acontece é que os animais eles expulsam o fazendeiro e eles finalmente se veem livres. Esse livro fala muito sobre a Revolução Russa. Olha, finalmente a fazenda é dos animais, somos todos iguais, vamos todos trabalhar juntos. Os animais eles arrumam maneiras de resolver seus problemas e os porcos, que eles são mais inteligentes, mais perspicazes, mais sagazes ali, eles começam a tomar liderança nas decisões difíceis. Porque cada animal ali tem a sua natureza. As ovelhas elas gostam de seguir um pastor, elas não gostam de tomar decisões. As galinhas elas gostam de reverberar aquilo que está acontecendo, elas não gostam de pensar a respeito de medidas a serem tomadas na administração. O cavalo, um dos cavalos, que é o Sansão, o ímpeto dele é de trabalho, ele quer trabalhar dia e noite, e ele quer trabalhar dia e noite pelo crescimento da fazenda, e ele se dedica, e ele fala, se eu trabalhava muito para um humano, agora para os animais eu vou trabalhar ainda mais, e o lema dele era esse, trabalharei ainda mais. E aí você tinha os porcos disputando poder. E em determinado momento, eu vou pular a parte que eu não quero explorar hoje, que é riquíssima, mas que eu não quero explorar hoje. Você tem basicamente dois porcos, você tem o Napoleão e o Bola de Neve. E os especialistas, eles dizem que esse Bola de Neve ele é Trotsky, se não me engano. Alguns dizem que é Lenin, eu não concordo. Outros dizem que o Napoleão ele é o Stalin.
tendo feito ele tudo na Rússia o que fez. Fausto, não manjo nada de Revolução Russa e não quero falar sobre isso. Tudo bem, não precisamos falar sobre isso. Basta que você entenda que você tem dois porcos disputando poder. Os dois querem poder. E nessa briga, o Snowball, o Bola de Neve, ele perde e ele é expulso. E Napoleão, ele tem toda a liderança para si. Porque já que haviam dois poderes muito fortes disputando o controle da fazenda, quando ele vence e expulsa o outro, não resta nada para os animais da fazenda a não ser reconhecer Napoleão como líder. E Napoleão, então, jura estar fazendo tudo para o bem da fazenda. E todos têm que trabalhar pelo bem da fazenda. E todos têm que trabalhar muito pelo bem da fazenda. E a fazenda ela tem que subsistir. E ela tem que ser um modelo de liberdade. Essa fazenda ela tem que ser um modelo para as outras fazendas de liberdade, para que as outras fazendas entendam que elas também podem expulsar os seus humanos e que os animais eles também podem ser livres. E aí eles vão trabalhar muito. E para eles trabalharem muito, para eles serem muito eficientes, o que eles precisam? Eles precisam de um moinho de vento. Eles não sabiam nem como que eles iam fazer dínamo, eles não sabiam nem como que aquele moinho ia gerar eletricidade, mas eles precisavam construir. E eles precisavam trabalhar naquilo. E todos os animais eles carregavam pedra sem ter anatomia para tal, eles se esforçavam, trabalhavam muito, e eles tinham que receber menos ração, porque afinal de contas matéria-prima para o moinho precisava ser comprada, e eles precisavam trabalhar mais, porque afinal de contas o moinho ele precisava ser construído. Secretamente, o que os porcos estavam fazendo? Os porcos, como eles estavam consumindo menos feno, menos alimento, eles estavam vendendo esse material, essa produção da fazenda. Então, os animais, eles trabalhavam cada vez mais e eles produziam cada vez mais. E eles comiam cada vez menos e sobrava cada vez menos. O que esse excesso, o que você fazia com esse excesso? Ele era vendido para outras fazendas. Para quê? Para comprar material, para que você construísse aquele moinho que supostamente seria o futuro próspero, em que os animais não precisariam trabalhar mais tanto e eles comeriam muito mais, porque aí sim alcançaríamos o paraíso, o tão sonhado e idealizado país próspero, porque você precisaria trabalhar pouco para comer muito. E aí todos os animais seriam iguais e viveriam num país numa fazenda extremamente rica. E vende-se muito essa ideia. E os animais, vislumbrando um futuro onde não haveria mais problemas, onde não se precisaria trabalhar tanto e onde a riqueza ela seria abundante, eles trabalhavam com todo o afinco do mundo. Só que ao invés de comprar matéria-prima, o que fazia-se ali? Comprava-se whisky. E para onde ia esse whisky? Ia somente para a casa onde estavam os porcos. Tomei DC, o servidor onde a gente joga hoje é isso aí. Logo, os animais estavam trabalhando mais para dar mais whisky aos porcos. Material de baixa qualidade estava sendo comprado para que mais whisky sobrasse para os porcos. E é claro que no meio do caminho dava errado. Porque material de má qualidade caía, colapsava. Eu estou dando um toque meu à interpretação do livro, mas se você ler o livro você vai ver que eu não estou exagerando, não estou mentindo e que a minha interpretação ela é perfeitamente possível. Material era comprado, eles trabalhavam, só que não trabalhavam com tanta técnica assim, e o projeto ele não era bem feito, porque o objetivo do moinho não é que o moinho existisse. O objetivo do moinho é que os animais comessem menos e trabalhassem muito, para que eles estivessem ocupados demais para reclamar e para que eles estivessem ocupados demais para pensar em como a riqueza daquela fazenda deveria ser distribuída e se eles precisavam trabalhar tanto assim simplesmente para se alimentarem. Porque se eles não quisessem construir o moinho para um dia terem eletricidade, para um dia terem que trabalhar menos, eles precisavam trabalhar muito pouco para ter alimento numa fazenda. Porque, cara, vaca come pasto, cavalo come palha, eles não precisavam de uma riqueza enorme, mas estavam trabalhando dia após dia e se esforçando cada vez mais para gerarem lucros, para venderem as riquezas da fazenda, para quê? Para comprar o material que na verdade não vinha, porque secretamente era whisky que era comprado. Percebe que se eu sou porco e você é porco e a gente está bebendo whisky aqui, é muito interessante para mim que eu seja o líder dos porcos
para que eu tenha o melhor benefício de todos, mas para que toda a classe de porcos seja favorecida, mas eu preciso de alguma forma descobrir alguma maneira de manter os animais ali engajados e me seguindo. Porra, como que eu vou fazer um animal que eu chego para ele todo dia e falo que ele vai ter que comer menos e trabalhar mais? Todo dia eu chego para ele e falo, você vai ter que comer menos e vai ter que trabalhar mais. Como que eu faço um cara desse me idolatrar, me amar e confiar em mim ao ponto dele fazer tudo isso sem reclamar e achar que tá pouco ainda? Que estratégia é essa? Que estratégia seria essa capaz de fazer com que uma pessoa constantemente explorada, usurpada de seus direitos, trabalhasse para mim de bom grado e ainda cantasse hinos, cânticos para glorificar a minha grandiosidade como líder dessa fazenda? Como fazer um negócio desse? Existe uma maneira muito fácil. E a maneira muito fácil usada por Napoleão, lembra que eu falei dos dois porcos que disputaram o poder, Trotsky e Stalin? Lembra que eu falei disso daqui? Não vamos falar Bolsonaro e PT, não. Não vamos falar sobre Brasil hoje. Lembra que o Napoleão ganhou e o Snowball ele foi expulso da fazenda? Pois é, trazia-se o fantasma do Snowball. Trazia-se o fantasma do Snowball porque, assim, se você não trabalhar, se a gente não construir esse moinho, se a gente não se proteger, se a gente não fizer tudo que a gente tem que fazer pelo bem da nossa fazenda, Snowball vai voltar e com ele todo o mal. E o Napoleão, ele tinha um corvo que ficava do lado dele, que fazia toda uma propaganda no sentido de deixar as pessoas apavoradas para o retorno de Snowball e deixar as pessoas muito gratas ao Napoleão por ser o cara que protegia a fazenda contra o Snowball. E é engraçado porque os animais eles lembravam do Snowball e falavam, mas o cara era brother nosso. O cara era parceiro nosso. O cara ajudou a gente aqui na guerra. O cara ajudou a gente a idealizar o plano de como a gente conquistaria a fazenda. Ele é tão ruim assim? Sim. E os fatos eram contados e recontados. E o dia da batalha era contada e recontada. E questões eram levantadas em relação a detalhes de acontecimentos para que a imagem do Snowball ela fosse cada vez mais manchada, para que ele fosse cada vez mais vilão. E o Napoleão era o cara que impedia que o Snowball voltasse para se vingar e voltasse para sabotar o lugar. E em qualquer lugar onde você tem uma péssima administração, em qualquer lugar onde você tem uma merda de administração, uma falta de planejamento, em qualquer lugar onde a administração ela seja muito pobre, merdas acontecerão. E o que acontecia? Quebrava coisa, sumia coisa, dava errado, coisas que estavam no plano eles não conseguiam executar. E aí todo mundo chegava no Napoleão e falava, cara, e aí? Quebrou, e aí não funcionou, e aí não deu para fazer. E semeava-se então a presença imaginária do Snowball ali. Sumiu um pedaço, sumiu uma ferramenta que a gente precisava, sumiu material que a gente precisava para construir o moinho, é porque Snowball apareceu aqui na calada da noite com os seus comparsas e pegou e levou embora. Então era muito fácil para Napoleão então vender feno, vender a produção da fazenda, dizer que ele comprava material, aparecer com material lá, mas à noite esse material sumir. Por quê? Porque eu poderia simplesmente pegar esse material, transformar ele em whisky, beber o whisky e chegar no dia seguinte e falar, cadê o material? Snowball esteve aqui. Snowball esteve aqui. E sabe por que ele está roubando material? Sabe por que ele está sabotando as máquinas de tração? Sabe por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele quer arrasar com a nossa fazenda. Porque arrasando com a nossa fazenda, ele vai acabar com a nossa liberdade. Acabando com a nossa liberdade, ele vai fazer o que ele quiser daqui. E aí ele será um ditador aqui, ó, da fazenda. Porque ele vai fazer o que ele sempre quis fazer, que era mandar em tudo e ser dono de tudo. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que fortificar a nossa fazenda. E como que a gente fortifica a fazenda? Trabalhando mais e se preparando para um ataque. E os animais, então, eles trabalhavam mais ainda, comiam menos ainda, se preparando para um ataque imaginário que era forjado, que era criado no sentido de deixar todo mundo com medo de um mal maior que apareceria de repente. E aí eu resumi essa parte, somente uma parte do Revolução dos Bichos,
e decidi que essa conversa desse vídeo seria sobre a exploração do medo cegante do mal maior. Então, vocês vão ter que comer menos aí. E vocês, galinhas, vocês vão ter que botar mais ovo, porque a gente está precisando de uma produção maior. Então, botem mais ovo, só que vocês vão ter que comer menos. Não tem problema se vocês desmaiarem de vez em quando de fome. Mas eu preciso dos 500 ovos para mandar, porque senão a gente não vai conseguir comprar material. Se a gente não tiver material, a gente não levanta muro. Se a gente não levantar muro, o Snowball vai vir aqui e vai acabar com a gente. Então, a gente precisa levantar os muros. Aí você começava a levantar os muros e de repente faltava tijolo e o muro desmoronava. Por quê? Por péssima gestão, por má gestão, má administração de recursos, mau planejamento do trabalho. Mas aí quando o muro ruía, o que acontecia? Snowball passou aqui à noite. Então você percebe que no Revolução dos Bichos que você tem uma ferramenta. Você tem uma ferramenta de dominação e você tem uma ferramenta de exploração e de engajamento e de controle político do povo. Você tem uma estratégia de manipulação das massas que dependia delas estarem constantemente com medo de um mal maior, com medo da volta do Snowball. Porque pior, além do Snowball, podia voltar o humano também. Vocês querem isso? Porque de um lado você tem o retorno de um porco que queria ser ditador aqui. Nós não somos uma ditadura, nós somos todos livres. Estamos lutando pela democracia. Mas além desse ainda tem o outro humano que pode voltar. Se esse cara voltar, aí sim que nós estamos fodidos mesmo. Porque aí a gente vai passar fome. E os animais eles não se lembravam que na época do humano eles comiam mais do que com Napoleão no comando. Na época do humano eles trabalhavam menos do que com Napoleão no comando. Mas que adianta comer mais e trabalhar menos se você não era livre? E se o humano voltar, você não vai ser mais livre. Se o Snowball voltar e atacar aqui e derrubar a gente, vocês não serão livres. Amem a liberdade de vocês e lutem por essa liberdade. Trabalhem mais e comam menos, porque isso daqui é nosso. Isso daqui é nosso e você é parte disso. O que isso tem a ver com o comentário do Daniel que eu li no começo do vídeo? Tem absolutamente tudo a ver com isso. Porque num país que é mal gerido, num país onde você não tem controle, onde as instituições não têm liberdade para trabalhar como trabalhavam, onde você não tem investimento, num país que é mal gerido, merdas acontecem. Merdas, por exemplo, como fogo na Amazônia, má gestão. Petróleo nas praias. Não saber de onde veio aquele petróleo das praias é má gestão. Que mais? Fogo no Pantanal, Covid. Foram 4 acontecimentos, 4 merdas que aconteceram. E são 4 merdas aleatórias que acontecem quando você não tem boa gestão mesmo. O Covid não dava para escapar. O navio talvez não dava para você identificar mais rapidamente de quem era aquele navio. Identificaram no final, mas dava para ter identificado antes. Dava para ter solucionado o problema antes. Dava para ter impedido que aquela mancha chegasse na praia. O problema foi solucionado tardiamente, mas foi. Investigou-se e descobriu-se. O fogo na Amazônia ele não precisava ser tão grande quanto foi no Pantanal, também não. Por quê? Por que foi grande daquele jeito? Por má gestão. Só que quando você vai ver o fogo no Pantanal e na Amazônia, por que aconteceu? Quando você vai investigar lá o que acontece, o interesse econômico do lugar onde é explorado, a conveniência do fogo pegando naquele lugar onde está pegando, tudo isso é muito bem explicável. Você tem explicação para essa má gestão? Você não tem explicação. E aí o que você faz? Qual a estratégia que você aplica no momento desse? Você explora o medo cegante do mal maior. Você fala, sabe quem anda atacando fogo aqui? Leonardo DiCaprio. É umas ONGs aí que estão querendo derrubar o nosso governo, que é a democracia. São os imperialistas americanos que querem vir ferrar a gente aqui. Sabe aquele navio lá? Foi o Maduro, porque o Maduro ele tem uma ditadura. Foi ele que trouxe o navio aqui e despejou para quê? Para sujar a praia, para falar que o meu governo não é bom. Para falar que eles querem sabotar o meu governo. Então, nas 4 que o Daniel lembrou, isso foram as que ele lembrou, e eu não quero ficar tentando lembrar, mas nas 4 que ele lembrou, esse é o nosso servidor de BDO hoje. E o problema não está na minha internet. Sabe o que é engraçado? Quando dá uma merda, por exemplo, o muro cai,
o Napoleão, ele tem a possibilidade de falar, porra, cavalo, você fez merda aí, hein? Levanta de novo aí, mas toma cuidado da próxima vez e vamos ver se esse negócio aí, o que você está usando, que cimento que você está usando e como é que você está construindo. Vamos pensar em melhores maneiras de subir esse muro, mas o Napoleão, ele não queria nem o moinho completado, na verdade. Ele só queria todo mundo trabalhando ali mesmo. Então, ele poderia simplesmente dizer, faz de novo, mas dessa vez faz com mais cuidado para isso não acontecer. Ou caiu porque o material que eu comprei era vagabundo, porque afinal de contas ele estava comprando uísque também, né? Caiu porque o meu material era vagabundo, então a semana que vem eu não vou comprar uísque e eu vou comprar um material de melhor qualidade e você vai fazer e vai dar certo. Ou seja, para problemas, para merdas que aconteceram decorrentes de má gestão, você precisa de boa gestão. Pô, caiu porque você não prestou atenção, então da próxima vez presta. Caiu porque você não sabia fazer, eu vou te ensinar. Caiu porque o material era ruim, eu vou te dar um material melhor. Para merda decorrente de má gestão, você oferece boa gestão e conserta e faz melhor. Então, se eu tenho um aluno e ele não está entendendo o Present Perfect, eu explico para ele. Se ele não entendeu, eu vou falar, cara, desculpa. Eu expliquei de um jeito que eu explico para outros alunos que geralmente funciona, e eu achei que com você ia funcionar também. Como não funcionou, eu vou te explicar de um outro jeito, e aí você vai entender. Ou seja, para merdas decorrentes de má gestão, você oferece boa gestão. Não funcionou no primeiro exemplo, eu vou te dar um outro exemplo e dessa vez vai funcionar. Pronto, o aluno entendeu, acabou o assunto. Acabou o assunto. Só que não só a boa gestão ela não era oferecida, como uma justificativa era dada. E qual era essa justificativa? Há pessoas más. Essas pessoas más, elas odeiam a democracia. Essas pessoas, elas querem destruir a nossa liberdade. Elas querem destruir a nossa democracia, querem destruir a família tradicional brasileira. Eles querem pedofilia. Eles querem a sexualização das crianças na escola. São pessoas que querem destruir tudo que a gente fez de bom, são cristofóbicos que querem acabar com a nossa fé. Você não pode deixar essas pessoas voltarem. E nisso você aceita determinadas privatizações, você aceita determinadas reformas que tiram seus direitos, que fazem você trabalhar mais a troco de menos. E esse é o nosso servidor essa semana. Perceba, quando deu aquele fogo todo na Amazônia, ao invés de dizer que a mídia estava mentindo, o governo poderia ir lá massivamente e falar quem foi que taca fogo nessa merda. Eu tenho um exército aqui para identificar quem foi. E já que a mídia está mentindo, eu vou ver com a minha câmera aqui e vou mostrar para vocês onde que está pegando fogo. Onde está pegando fogo a gente vai apagar. Agora, não só eu quero apagar, mas eu quero descobrir de onde que veio esse fogo aqui. Porque essa é a boa gestão. Derramou petróleo, eu não quero saber quem foi. Primeiro eu quero limpar. Me ajuda a limpar. Vamos todo mundo lá, vamos colocar uma grana, vamos fechar esse negócio aqui. Agora, depois que limpou, depois que não tem óleo mais na praia, o que você faz? Agora eu quero uma investigação para ver de quem que era esse navio. Descobrir de quem que era esse navio, toma, eu gastei X. E aí você vai me dar mais um X de indenização pelo desconforto que você me causou. É o seguinte, você fez esse vazamento aí, me custou $500 mil para eu limpar essa praia. Me custou 500 mil. Você vai me dar 700 mil. Porque não adianta você me dar dinheiro que eu gastei. Você vai ter que me indenizar pelo trabalhão que deu organizar toda essa bagunça aí. A remediação, o conserto de toda essa bagunça. Isso é boa gestão. A gente teve boa gestão em algum desses casos? Não. Esse navio aí foi o Maduro que mandou para sujar a nossa praia. Por quê? Porque eles são uma ditadura. Vocês querem ditadura aqui no Brasil também? Fala aí logo. Que se quiser uma ditadura aqui, dá pra fazer também. É só falar pro PT voltar. Esse livro de George Orwell, ele é assustadoramente atual na forma como ele é aplicável à nossa realidade de hoje. Eu acho que, já que a gente está em quarentena, deveríamos todos juntos ler e refletir a respeito dele. Porque aí a gente vai entender muita coisa que a gente vê todos os dias sendo dito exaustivamente no jornal. E é engraçado porque quando você vê determinados noticiários, quando você vê determinados programas de rádio e televisão, a gente acha que a gente tem uma oposição. A gente acha que a gente tem uma oposição
contra toda essa desgraça que está sendo feita contra nós, mas a gente não tem. Porque uma oposição, ela... Sabe o que ela diria? Ela diria, galera, estamos precisando ir lá no Amazonas. Todo mundo tem celular, vamos lá e vamos tirar foto do que está acontecendo. Quem mora perto, manda pra gente material. Porque a gente precisa descobrir, a gente precisa de uma investigação conjunta aqui para descobrir quem foi o mandante desse negócio aqui. Isso seria um trabalho de oposição. Um trabalho investigativo que chegasse à solução do problema. Mas não, o que a gente teve ao longo de todo o governo até hoje, durante todo o governo PT, a gente teve uma concentração massiva em falar mal do PT. E a gente não percebe que ao mudar de lado a coisa continua exatamente igual. Você vê aquilo que você considera oposição somente falando mal do Bolsonaro. Só que você pode ficar falando mal do Bolsonaro até terminar o primeiro mandato dele. Ou até terminar o segundo mandato dele. Você não terá feito oposição nenhuma só falando mal da pessoa. Porque você tem que ir nas ações que estão sendo tomadas. Qual seria a melhor maneira, então, de ser contra, de fazer oposição ao genocídio que está acontecendo no nosso país? No extermínio das pessoas que não têm condições de entenderem a realidade que os cercam. E também das pessoas que, por consequência do excesso de doentes, vítimas dessa ignorância, também serão eventualmente contaminados. Porque hoje, se você cai da moto e precisa de um respirador, e precisa ficar no oxigênio, talvez você não encontre oxigênio. Por quê? Porque tem gente demais no respirador usando esse oxigênio para sobreviver à Covid. Imagina se seu irmão cai da moto. Imagina se seu tio, se seu primo cai da moto. Se seu marido cai da moto. A melhor oposição que a gente pode fazer não é falar mal do político, é tentar remediar o estrago que está sendo feito. Então, a melhor oposição que você pode fazer ao Bolsonaro hoje é explicar para o seu vizinho o que é Covid. Ah, mas eu não tenho paciência porque ele pensa muito diferente de mim. O desafio está dado, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Como é que você chega para a pessoa que diz que não precisa usar máscara, que na verdade ela precisa? Que caminho você vai percorrer para conseguir fazer ela entender isso? Que acordo você pode fechar com ela? De que ela pode continuar gostando do Bolsonaro, mas que ela precisa muito usar máscara? E que ela não será uma traidora do viés político dela, e que ela não vai virar petista ao usar uma máscara para sair na rua. Esse é o grande desafio. Estudem esse livro. Eu não vou falar somente sobre ele, porque eu não acho que eu tenho competência para fazer isso, mas eu vou trazer outras aplicações desse livro para vocês e compartilhar com vocês, se vocês assim me permitirem. No caso, assistindo o vídeo. Por hora é isso. Força e grande abraço.